Esqueça por um segundo o magnífico Titanic, dirigido pelo cineasta James Cameron. Esse Titanic que iremos comentar neste vídeo é o épico nazista Banido, um filme alemão de 1943, feito durante a Segunda Guerra Mundial em Berlim, e foi produzido pela Tobis Productions. Apesar de uma companhia britânica já ter lançado o filme Atlantic em língua alemã sobre o RMS Titanic no ano de 1929, este filme foi encomendado pelo ministro da propaganda nazista chamado Joseph Goebbels, com a intenção de mostrar não apenas a superioridade da indústria cinematográfica alemã, mas também como um veículo de propaganda que mostraria o capitalismo britânico e americano, e foi o responsável pelo desastre. A adição de um heróico oficial alemão inteiramente ficcional à tripulação do navio tinha como objetivo demonstrar a bravura e o altruísmo dos homens alemães em comparação com os oficiais britânicos. O diretor original do filme, Herbert Selpin, foi preso durante a produção após falar contra o regime nazista. Posteriormente, ele foi encontrado enforcado na prisão. E o filme foi completado pelo cineasta Werner Klinker, que não foi creditado. Embora o filme tenha sido exibido por um breve período nos cinemas de partes da Europa ocupada, começando em novembro de 1943, não foi exibido dentro da Alemanha por ordem de Joseph Goebbels, que temia que isto enfraquecesse a moral dos cidadãos alemães. Joseph Goebbels posteriormente baniu a exibição do filme completamente, e o filme nunca mais foi exibido na Alemanha na época. O Titanic nazista foi o primeiro filme sobre o assunto com o título de apenas Titanic, e o primeiro a combinar vários personagens ficcionais e tramas secundárias com personagens históricos e eventos verdadeiros ocorridos durante o naufrágio. Ambos se tornaram temas recorrentes em outros filmes sobre o Titanic. A maioria das cenas do Titanic nazista foi gravada na Polônia ocupada, no porto de Gdynia, no Mar Báltico, que foi rebatizado de Godenhafen, a bordo do SS Carp Arcona, um navio de passageiros que eventualmente teria o mesmo destino do Titanic. Foi afundado poucos dias depois do fim da Segunda Grande Guerra Mundial pela Royal Air Force no dia 3 de maio de 1945, e morreram 3 vezes mais pessoas do que no Titanic de 1912. O navio tinha se tornado uma prisão flutuante e lotada com prisioneiros judeus que os nazistas esperavam que fossem destruídos pelos britânicos. As cenas com os botes salva-vidas foram também filmadas no Mar Báltico. Algumas das cenas do interior foram gravadas nos Tobis Studios. Titanic enfrentou muitas dificuldades durante a sua produção, incluindo um choque de egos, diferenças criativas brutais e frustrações advindas da época da guerra. Enquanto as filmagens progrediam, mais cenários extravagantes foram exigidos por Herbert Selpin, bem como os recursos adicionais da Marinha Alemã,
Estas exigências foram todas aprovadas por Joseph Goebbels, apesar do acúmulo de custos e acuamento da economia da Alemanha no período da guerra. Após uma semana de filmagens problemáticas no navio Cap Arcona, com os aliados bombardeando não muito longe da locação, o cineasta Herbert Selpin convocou uma reunião de crise onde fez comentários infelizes sobre oficiais da Kriegsmarine que deveriam ser os consultores do filme, mas estavam mais interessados em molestar os membros femininos do elenco e da equipe de produção. O amigo próximo de Herbert Selpin e co-autor do roteiro, chamado Walter Zerlett of News, relatou o incidente para a Gestapo e Herbert Selpin foi prontamente preso e questionado pessoalmente por Joseph Goebbels, que era a força motriz por trás do projeto Titanic. Herbert Selpin, entretanto, não se retratou em suas afirmações, enfurecendo ainda mais Joseph Goebbels, pois o ministro da propaganda tinha pessoalmente escolhido Herbert Selpin para dirigir seu épico da propaganda nazista. Depois de 24 horas após a prisão de Herbert Selpin, ele foi encontrado enforcado em sua cela, que foi retratado como um suicídio. Entretanto, na realidade, Joseph Goebbels tinha ordenado que Herbert Selpin fosse enforcado e arranjado para que fosse retratado como um suicídio. O elenco e a equipe ficaram furiosos com a tentativa de esconder o óbvio, que era o assassinato de Herbert Selpin. E tentaram retaliar a produção do filme, mas Joseph Goebbels respondeu ao emitir uma declaração afirmando que qualquer um que evitasse o roteirista e traidor que entregou Herbert Selpin, chamado Walter Zerlott of News, que havia denunciado Herbert Selpin, responderia pessoalmente a ele. O filme inacabado, em que os custos da produção estavam em um espiral fora de controle, foi finalmente concluído por Ernest Klinger, que não recebeu os créditos ao terminar de dirigir o filme Titanic, que seria de Herbert Selpin. O filme custou quase 4 milhões de Reichsmark, ou equivalente a 180 milhões de dólares no ano de 2013. É dito que este filme, o Titanic nazista, foi o filme mais caro da época. A estreia do filme era para ter ocorrido no começo do ano de 1943, mas o cinema que receberia a primeira exibição foi bombardeada por aviões da Royal Air Force na noite anterior. O filme teve então uma respeitável estreia em Paris em novembro de 1943, onde foi surpreendentemente bem recebido pela plateia, e também foi bem recebido em outras capitais ocupadas pelos nazistas na Europa, tais como Praga, mas Joseph Goebbels baniu a sua exibição em toda a Alemanha, afirmando que os alemães que estavam naquele local passando quase todas as noites sob bombardeio dos aliados ficariam menos entusiasmados com um filme que retratava mortes em massa e pânico.
O filme Titanic, produzido pelos nazistas, foi redescoberto no ano de 1949, mas foi rapidamente banido na maioria dos países ocidentais. Logo após a guerra, o filme dublado em russo foi exibido por todo o bloco do leste como um filme troféu. Após os anos de 1950, Titanic nazista caiu novamente na obscuridade, algumas vezes aparecendo na TV alemã. Já no ano de 1992, uma versão censurada e de baixa qualidade em VHS foi lançada na Alemanha. Esta versão deletava as cenas mais fortes com propagandas nazistas, retirando seu conteúdo controverso. Finalmente, no ano de 2005, Titanic nazista foi completamente restaurado e pela primeira vez a versão sem censura foi lançada em edição especial e em DVD pela Kino Video.